Oi, oi! Nessa aula nós vamos para os tão esperados números primos. Quando a gente estava lá estudando a quantidade de divisores de um número natural, a gente foi verificando quais eram os divisores de cada número e chegou um ponto que era um pouco difícil ir verificando quais eram os divisores de 35. E eu falei que a gente ia ter um método mais para frente, mais fácil para a gente descobrir. E chegou a hora. E esse método é pensando nos números primos. Beleza? E agora a gente vai aprender exatamente que conceito é esse. Os números primos são números que possuem exatamente dois divisores. Eles possuem dois divisores diferentes. Por que isso é importante? Fala pra mim, quais são os divisores do número 1? 1 ele é divisível por 1 e só, né? 1 sobre 2 não dá exato, sobre qualquer um outro não vai dar exato. Então 1 só tem um divisor. Concorda comigo? A gente está falando aqui dos números naturais. Então 1 só tem um divisor. Perfeito? Então, como 1 não tem dois divisores, 1 não é um número primo. Beleza? Vamos para o número 2. O número 2, ele é divisível por 1, não é? 2 sobre 1 é 2, divisor exato, e 2 sobre 2 dá 1. Então 2 é sim um número primo. 3 dá para dividir por 1, tendo divisão exata. 3 sobre 2 não dá exato, 3 por 3 vai me dar 1. Então a gente vai ter aqui o número 3 como primo. 4 ele é divisível por 2, né? Então 4 é divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4. Ou seja, ele tem 3 divisores, então 4 não é. A gente vai para o 5, 5 vai ser. Quando a gente for para o 6, o 6 ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Então ele é por 1, por 2, por 3 e por 6. Então o 6 está longe de ser primo. Se a gente for para o 7, o 7 é primo sim. Ele vai ser divisível só por 1 e por 7. 8 é divisível por 2, por 4, por 8, por 1. 8 não é. Se a gente for para o 9, será que o 9 é? Não, 9 é divisível por 3. Então é por 1, por 3 e por 9. Então 9 ele não é primo. Se a gente for para o 10, 10 é divisível por 2 e divisível também por 5. Então 10 ele não é primo. 11 é primo. Se a gente for para o 13, 13 é primo? 13 é primo sim. E assim sucessivamente. Só que você deve estar se perguntando, Amós, aqui a gente vai ter que ficar indo número por número, checando quais são os divisores de novo. Não. Por que não? Porque agora a gente vai ter um método para descobrir quais são os números primos. E em cima dos números primos que a gente vai avaliar a divisibilidade dos números. Para a gente descobrir de uma maneira mais prática quais são os números que são primos, sem ter que ficar indo de um em um avaliando quais são os divisores, a gente vai usar o que a gente chama de crivo de Eratóstenes. E a lógica por trás do crivo de Eratóstenes é uma lógica que vem lá do conceito de divisores de um número natural e de múltiplos de um número natural. Eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos e depois a gente vai aplicar essa lógica. O crivo de Eratóstenes não é uma fórmula fechada para você descobrir quais são todos os números primos. Na verdade, isso não existe. Na verdade, não se sabem quais são todos os números primos. Eles ainda estão sendo descobertos e por isso eles são usados em criptografia e possuem muitas outras utilidades matemáticas. Beleza? Mas o crivo de Eratóstenes ele é utilizado para descobrir quais são os números primos desde o 1 até um maior número que você escolher. No meu caso aqui, eu escolhi o número 35 e eu vou encontrar junto com vocês quais são os números primos até 35. A lógica do crivo de Eratóstenes ela surge do conceito de divisores e do conceito de múltiplos. Pelo conceito de números primos, a gente tem que os números primos são números
que possuem exatamente 2 divisores. Ou seja, um número B é primo se ele tiver apenas 2 possibilidades para o número A, se ele só possuir 2 divisores. Se a gente pegar esse A e passar para lá, a gente chega que um número B é primo se ele for múltiplo de apenas 2 números, porque ele só vai ter 2 divisores. Então, para um número ter apenas 2 divisores, ou para ele ser múltiplo de apenas 2 números, a gente tem que ele tem que ser múltiplo de 1, porque todos os números são múltiplos de 1, né? E ele só pode ser múltiplo dele mesmo. Se ele for múltiplo de qualquer um outro número que não seja 1 e não seja ele mesmo, eu já garanto na hora que esse número não é primo. E é exatamente essa lógica do crivo de Eratóstenes. É ir cortando quais são os números que a gente sabe que não são primos. E vão sobrar os números que são primos. Então vamos lá. O 1 a gente sabe que não é primo, e a gente sabe também que todos os números são múltiplos dele. Vamos partir agora para o 2. Quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 1 é 2. Mas a gente sabe que o 2 é primo, porque ele é múltiplo apenas do 1 e do 2. Não tem mais nenhum múltiplo, ou seja, não tem mais nenhum divisor. Mas todos os múltiplos de 2 não vão ser primos. Por exemplo, o 4. O 4, ele não é primo. Por quê? Quais são os divisores de 4? Os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Como 4 é múltiplo de 2, ele vai ter o 2 como divisor também. 2 vezes 2, 4. Vamos para o próximo múltiplo de 2? A gente vai ter o 6. 6 não vai ser primo. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim a gente vai cortar todos os múltiplos de 2, ou seja, todos os pares. Que não sejam o 2, é claro, né? Então aqui a gente vai ter aqui o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, 26, 28, 30, 32 e 34. Beleza? Já eliminamos os números que são múltiplos de 2 que não são primos. Agora vamos para os múltiplos de 3. A gente sabe que o 3 é um número primo, e agora a gente vai para os múltiplos dele, porque os múltiplos dele não vão ser primos. Então, 3 vezes 1 é 3, 3 é primo, 3 vezes 2 é 6, eu já cortei. 3 vezes 3 vai me dar 9, 9 não é primo. 3 vezes 4 vai me dar 12, que eu já cortei. 3 vezes 5 vai me dar 15. 3 vezes 6 vai me dar 18, que eu já cortei. 3 vezes 7 vai me dar 21. 3 vezes 8 vai me dar 24, que eu já cortei. 3 vezes 9 vai me dar 27. 3 vezes 10 vai me dar 30, que eu já cortei. 3 vezes 11 vai me dar 33. Beleza? 3 vezes 12 vai me dar 36, que já passou do meu limite. Então, todos os múltiplos de 3 até 35 que não são primos, eu já cortei. Para os múltiplos de 4, eu não preciso passar, porque os múltiplos de 4 são múltiplos de 2, e todos eles já foram cortados. Vamos para os múltiplos de 5? 5 vezes 1 é 5, só que 5 é primo. 5 mesmo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos para os outros múltiplos de 5. 5 vezes 2 é 10, que eu já cortei. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30. E 5 vezes 7 é 35. Ou seja, eu já eliminei todos os múltiplos de 5 que não são o próprio 5, beleza? Se eu vier aqui para avaliar quais são os múltiplos de 6 que não são primos, a gente vai ter que reparar que, na realidade, o 6 ele é múltiplo de 2 e ele também é múltiplo de 3. Como o 6 é múltiplo de 2, de 3, e eu já cortei os múltiplos de 2 e de 3,
eu não vou precisar cortar nenhum múltiplo de 6, porque eu já cortei todos. Só que, observando aqui, na realidade você já cortou todos os números que não são primos, até o 35. Isso por quê? A partir do momento que eu já cortei os múltiplos de 5, eu já cortei os múltiplos de 6, na hora que eu vou para cortar os múltiplos de 7, e a nossa janela de estudo é até 35, a gente já cortou os múltiplos de 7, 7 vezes 1 é 7, é o primo, eu já cortei 14, já cortei 21, já cortei 28, porque 28 é múltiplo de 4, eu já cortei o 35. Vindo aqui para o 13, você avalia que o 13 é primo, o 13 vezes 2 é o 26, que você já cortou, o 13 vezes 3 vai me dar o 39, que inclusive já saiu desse escopo que a gente está analisando. E na realidade aqui a gente já cortou todos os números que não são primos, beleza? Esse daqui é o nosso crivo de Eratóstenes e ele é restrito a uma janela finita de números primos. Existem infinitos números primos e não existe uma fórmula fechada para determinar quais são eles. Mas mesmo assim, esses números são muito importantes para a gente, beleza? E aí, tá dando para entender passo a passo cada ponto da matéria? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai interagindo, a gente vai conversando. É muito legal também se você puder deixar aí nos comentários o que você está achando do curso, o que você está achando das aulas, para a gente ir te entendendo e te atendendo da melhor forma possível, beleza? Aproveita, já deixa também aí a sua curtida no vídeo e segue o nosso canal para você saber quando sair o próximo vídeo. É sempre terças-feiras às 12h30, mas é sempre bom ter aquela notificaçãozinha no seu computador e no seu smartphone, né? Então, já segue aí a gente, já se inscreve no nosso canal e vamos juntos!